Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa terceira aula do módulo 1, Preparação para iniciar. Bem, antes de começarmos os trabalhos aqui, né, nessa terceira aula, é importante a gente esclarecer alguns pontos, né? Em primeiro lugar, nós vamos analisar o que é um aprendizado autodidata de maneira bem simples. Então, vamos aqui pensar. O aprendizado autodidata. Todo mundo acha que é aquele aprendizado que a pessoa consegue aprender sozinho. Na verdade, essa pessoa ela não, ela aprende sozinho, mas ela precisa de métodos e precisa de materiais. Então, de uma certa maneira, já cai por terra esse lance de aprender sozinho, porque de, em todo caso, essa pessoa ela esteve envolvida com o processo de aprendizado de outra pessoa. Então, esse aprendizado autodidata, ele não é totalmente solo, né? A pessoa ela não sai do nada e chega com uma invenção, com um negócio novo, feito assim, a partir do zero. Ela sempre tem que partir de uma base. O importante a gente saber é que o autodidata, ele não precisa de professores. Na verdade, a pessoa, quando se determina e pretende fazer, iniciar um aprendizado de maneira autodidata, essa pessoa não precisa de professores, ela precisa não de professores, mas sim de mentores. Essa pessoa vai atrás de mentores, pessoas que já passaram por aquele processo, né, e obtiveram méritos, conseguiram alcançar o que eles pretendiam. E no meio desse alcance do que eles pretendem buscar, do que eles estão buscando, eles conseguem feitos, muitas das vezes até superiores aos feitos dos seus mentores. E falando sobre professores e aprendizado autodidata, temos que imaginar o seguinte: uma língua estrangeira, por exemplo, quando você quer aprender uma língua estrangeira, o que um professor poderia acrescentar ao seu aprendizado? Você acha que um professor seria capaz de ensinar uma língua estrangeira para alguém que nunca viu falar daquela língua, nunca ouviu, não tem base nenhuma naquela língua? Se você acha que um professor conseguiria, de maneira didática, usando os métodos que são disponíveis nas escolas, você está muito enganado. Na verdade, esses professores, eles vão ser mentores no primeiro caso. Depois, só depois que esses alunos obtiverem um certo conhecimento, aí sim, aí entra o papel do professor. O professor vem ensinando uma coisa que você já sabe, uma base. Aí sim, no caso do aprendizado de idiomas, o professor ensina gramática. A gente mesmo, a gente estuda a vida inteira o português na escola. O professor vem ensinando o quê? Sentidos do texto, gramática, para a gente falar o idioma correto. No caso, aqui no Brasil, os professores de português, eles ensinam a gramática, eles ensinam interpretação de texto. Como um professor vai ensinar gramática, interpretação de texto para quem não sabe nada. Então essa pessoa, ela precisa aprender. A gente não aprende gramática antes de aprender a língua, antes de falar a língua corretamente, não corretamente, mas fluentemente. Então, primeiro a gente tem que falar, aprender a se desenvolver com a língua e só depois vem o processo de aprendizado. Aí sim a gente vai precisar de professores. Mas falando aqui, autodidata é a pessoa que consegue ou que tem por hábito aprender coisas sozinhos. Você já aprendeu algo sozinho? Fique sabendo que o que aprendemos sozinhos acaba se tornando uma das coisas que a gente sabe fazer melhor. Claro, a gente tem que praticar essa coisa, não é só aprender. A gente aprendeu, a gente consegue. Mas para a gente se aperfeiçoar e ficar muito bom naquilo, a gente precisa de prática. Aquela prática que nos leva à perfeição. Então vamos seguindo aqui, vamos iniciar agora a nossa terceira aula, né? E
aula tem como título aqui tudo que precisamos para começar. Claro que nós já falamos sobre os materiais necessários, já falamos do planejamento, né, da organização, mas só que a gente precisa de outras coisas. A gente vai precisar, a gente sempre vai estar precisando adicionar mais alguns tópicos, né, alguns ingredientes aqui nessa receita, né, nesse método que vai nos levar a aprender esse novo idioma. Então, como esse método ele é totalmente assim desenhado, ele foi bem refinado para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um curso completo ou que já tem na mente que aprendendo de maneira autodidata ela vai ter mais liberdade para aprender de uma forma mais rápida, porque ela vai utilizar materiais que são desenhados para ela e estão à sua escolha na internet. A gente já sabe que na internet a gente encontra de tudo e de maneira fácil. A gente só precisa de alguém que já passou por esse processo para te mostrar o caminho. Primeiro você vai aqui, depois você segue por aquele outro lado, para a gente não se sentir perdido. Quando a gente pensa em fazer esse aprendizado autodidata sem ninguém, a gente acaba se deparando com infinidade de informação. Isso vira uma carga muito pesada nas nossas costas e a gente não consegue determinar o que é certo, o que é errado, o que a gente tem que fazer primeiro. A gente não consegue dividir em tópicos, fazer um segmento correto. Eu mesmo, quando comecei, eu não fui atrás de mentores no primeiro caso. Eu comecei a pesquisar, meti a cara na pesquisa na internet. Muitas vezes eu peguei um material muito avançado, eu não conseguia desenvolver nada. Aí, aos poucos, eu fui pensando como as pessoas que conseguem alguma coisa com aprendizado autodidata, como elas conseguem se desenvolver e conseguem realmente aprender. Aí veio a ideia de seguir aquelas pessoas que já fizeram isso e já conseguiram. Aí, essas pessoas, elas são encontradas também na internet, só que elas dão também muitas ideias vagas, de modo geral, e a gente continua perdido. Por isso que a gente tem que ir atrás de pessoas que estão determinadas a passar aquilo para você, passar o que você realmente está precisando. Aí entra os mentores que desenvolvem métodos e disponibilizam esses métodos. Esses métodos eles são criados muito depois de serem testados por essas mesmas pessoas e por outras também. Só que a gente tem a certeza que funciona. Por quê? Porque se alguém conseguiu através desse método, é claro que outras pessoas conseguirão. A única coisa importante que a gente tem que ir atrás de métodos é se esses métodos são ajustáveis. Porque pode ter servido, pode ter funcionado para uma certa quantidade de pessoas e para outras pode não servir, caso tenha que ser seguido à risca e caso não tenha condições de serem modificados. Esse método aqui, ele é totalmente adaptável. A gente vai fazer ajuste do início ao fim. Quando você terminar esse pequeno curso, você já vai ter todo o seu caminho desenhado, toda a sua estrada pronta para você prosseguir de maneira totalmente autodidata, totalmente sozinho mesmo. É claro que você vai pesquisar mentores, porque você vai estar aprendendo o seu idioma através daquilo que aqueles mentores vão estar te passando. Eu fui atrás de muitos poliglotas e eu selecionei uns 3 poliglotas que tinham a mesma linha de pensamento. E até mesmo professores mesmo. Quando eu estava estudando inglês, eu fui atrás de professores de inglês, aqueles professores que não são poliglotas, mas que eles têm a mesma linha de raciocínio, aqueles professores que não acreditam no sistema que atualmente é feito para ensinar pessoas a falar línguas estrangeiras. Eles sempre acreditaram nessa maneira natural de aprender, que gramática tem que ser aprendida depois que você já souber a base do idioma, você já souber identificar. Muita gente não sabe nada de gramática, nem da língua materna. Muita gente não sabe gramática no português e começa a estudar uma língua estrangeira através de gramática. Essa pessoa não vai conseguir se desenvolver nunca nesse idioma estrangeiro, porque se ela não consegue
entender a gramática no seu próprio idioma, como ela vai conseguir aprender uma gramática no idioma estrangeiro? Muitas pessoas pensam que gramática é um jogo de palavras, não é um jogo de palavras. Ela tem um sentido, e esse sentido, se não for compreendido, jamais essa gramática vai ser aprendida. Eu sou capaz de apostar que 80% das pessoas aqui no Brasil, 80% dos brasileiros não entendem a gramática brasileira, a gramática do português brasileiro. Não entende de maneira nenhuma. Então, essas pessoas, muitas delas estão envolvidas com o aprendizado de idiomas. E muitas dessas pessoas, seguindo um método como esse que eu estou passando para vocês, elas conseguem ficar fluentemente e depois elas passam a estudar gramática, e através de muita leitura, porque o aprendizado de idiomas, para você desenvolver um bom vocabulário, um vocabulário legal, você tem que melhorar o seu vocabulário na sua língua natal. Essas pessoas, elas conseguem aprender a gramática do português, depois do inglês ou do idioma que ela estiver estudando com muito mais facilidade. Um ponto que ficou um pouco vago, que tem que passar para vocês, é, é claro que isso vai ser debatido em aulas posteriores, mas já deixo bem claro aqui agora. Muitas pessoas acham que aprendendo um novo idioma vai falar, elas vão falar perfeitamente como aqueles o youtuber preferido, estrangeiro. Gente, a gente vai usar o idioma que a gente aprendeu depois de estar fluente. A gente vai usar as mesmas palavras que a gente usa no nosso idioma. É claro, vai ter a tradução diferente para outro idioma, mas o sentido vai ser o mesmo. A gente não vai melhorar nosso vocabulário. É como se fosse assim, uma dona de casa que nunca trabalhou fora, ela só conversa com os filhos, com o marido, ela tem um vocabulário muito reduzido. Você vai conversar com ela sobre um assunto complexo, ela não vai ter palavras para debater com você. E ela não vai falar de uma maneira bonita, não vai colocar palavras diferentes naquele vocabulário, caso ela aprenda uma língua estrangeira. Por quê? Porque ela está limitada ao vocabulário da língua materna dela. Então, uma maneira da gente enriquecer nosso vocabulário, primeiramente, é ler muito. A gente vai ler muito. E temos que ler não só naquela língua estrangeira, mas a gente tem que ler no nosso idioma também. Não adianta a gente querer falar um idioma com palavras difíceis se a gente não sabe usar essas palavras difíceis nem mesmo no nosso vocabulário, no nosso idioma, entendeu? Para ficar bem claro. Então vamos ver aqui, vamos iniciar aqui essa aula. Tudo que precisamos para começar. Uma coisa que funciona bastante, que eu tenho certeza que todo mundo que souber usar essa ferramenta, ela vai despertar mesmo aquela vontade de aprender, porque tá tudo em um único lugar. É o site link.com. Fazendo a divulgação aqui do site. Esse site, ele é pago. Você paga mensalidade ou por ano. Tem várias maneiras de você pagar, mas só que você tem você pode usar esse site de maneira totalmente gratuita também. Claro, você não vai usar todas as características, né, todas as possibilidades, as atribuições que esse site tem. Porém, você pode usar muito bem esse site de maneira gratuita. Mas caso você queira, né, usufruir, né, dos artifícios, gastar uma graninha lá, você pode fazer lá seu plano mensal, anual. Eu, no caso, eu não recomendo você entrar nesses planos, porque aquela facilidade, esses artifícios que vão facilitar, entre aspas, né, o seu aprendizado, muitas vezes vai deixar você acomodado e você não vai trabalhar pesado de maneira correta, do jeito que tem que ser feito. As pessoas, elas querem facilidades, e essas facilidades, elas acabam fazendo o trabalho mais fácil. Aí o trabalho fica tão fácil que vai dificultar, vai demorar mais seu processo de aprendizado. Mas somente através desse site também você não vai alcançar fluência, você vai aprender a ouvir muito bem, você vai ter o listening vai desenvolver muito rápido, em muito pouco tempo, mas você não vai conseguir falar, você não vai ser fluente, porque precisa de mais coisas.
Não existe uma coisa tão fácil assim. Você se inscreve no site, começa a seguir aquela sequência de aulas diariamente e dentro de tantos meses você está fluente. Não, não é assim que funciona. A gente vai tem técnicas aqui que vão ser desenvolvidas, é, explorando, né, todas as habilidades que são necessárias para aprender o idioma, no caso do listening, speaking, writing, e o reading. Aí nós vamos, através do desenvolvimento dessas 4 habilidades de maneira conjunta, aí sim a gente consegue ficar fluente de maneira bem básica. Como assim eu falo fluente de maneira básica? Porque muitas pessoas acham que ser fluente é você falar, você desenrolar sobre qualquer tipo de assunto. E não é bem assim. Você vai conseguir se desenrolar, conversar sobre aqueles assuntos que você entende mesmo, que você domina. Qual é o assunto que você domina hoje? Talvez seja um esporte, talvez você jogue futebol, aí você domina aquele assunto, você fala, conversa com seus amigos sobre esses assuntos que você está totalmente envolvido no seu dia a dia, você vai conseguir se desenvolver muito bem. Mas se chegar a falar sobre um assunto que você não está muito por dentro, talvez se fosse falar em português, você até arriscaria um palpite, mas no idioma estrangeiro você não vai ser capaz, porque além de mudar o vocabulário, ele vai exigir um conhecimento precoce daquilo, entendeu? Isso tem que ser muito bem entendido pelos estudantes de idiomas estrangeiros, que eles pensam, a maioria pensa que não consegue falar porque não está conseguindo aprender, mas não é bem assim que funciona. Na verdade, esses cursos que já disponibilizam uma grade de materiais pronto, que não tem como você chegar e trocar, não, não gosto desse assunto. Esses cursos, eles não vão trazer para você a habilidade de falar rapidamente, de aprender mais rápido, a entender o idioma, porque além deles estarem trazendo para você um material que não é do seu interesse, talvez esse material use um vocabulário totalmente diferente do seu. Não o vocabulário em si, mas o assunto. O assunto não te prende. Entendido? Então aqui, ó, esse site, vou mostrar para vocês aqui. Eu não vou ligar o som aqui, gente, porque eu nem sei se eu posso estar divulgando assim por causa de direitos autorais e coisas desse tipo. Então vou só mostrar por alto aqui para vocês entenderem como funciona. E é muito simples, você entra lá, digita link.com, o endereço está aqui na aula, depois é só copiar e colar lá no link, no, na aba aqui de pesquisas e vai abrir. Aí você vai fazer um login, você vai escolher o idioma que você quer aprender, tem uma infinidade de idiomas que você pode escolher, você pode até, eu não aconselho, mas você pode até pegar 2 idiomas de uma vez só. Tem gente que faz isso, eu já vi aqui, tem gente que estuda até 5 idiomas de uma vez só. Isso atrapalha que a pessoa, quem quer muito, né, quem quer tudo, acaba ficando sem nada. Então eu aconselho pegar um idioma primeiro. Aí com esse idioma você pode aprender e a partir dele você começa a aprender outro. Tem como você aprender 2 idiomas muito rapidamente, assim, no período de 2 anos, você conseguir ficar fluente nesses 2 idiomas, você seguir à risca aqui esse método. Você tiver mais horas de estudo. Também não adianta você querer estudar 20 minutos por dia, meia hora por dia e querer ficar fluente em um ano. Não tem como. É muito mais fácil você pegar 4 horas por dia e ficar fluente em 6 meses. Aí você consegue. Mas só que você pegar muito pouco tempo por dia, ou então faltar muitos dias e pegar um dia inteiro por semana, isso não vai funcionar. Então, você tem que pegar, quanto mais horas diárias você pegar de estudo, mais rápido você passa por esse processo. Eu diria que 4 horas diárias de aprendizado. Claro que fica muito pesado se a gente for imaginar pegar 4 horas seguidas. Não, não precisa ser 4 horas seguidas. A gente, segundo aquele esquema que a gente fez de horário, a gente pode somar aqueles períodos de tempo, vai dar uma hora legal. Você vai conseguir em 6 meses, se você conseguir juntar naquele período lá 4 horas diárias. Fazendo, é claro, não somente esse processo aqui, que a gente vai pegar aqui nesse site, mas os outros exercícios que vão sendo passados aí no decorrer do curso. Então, depois do login, você vai entrar aqui na página. Aqui tem a biblioteca, né? Nós estamos com a biblioteca aqui aberta.
nos níveis iniciante 1 e iniciante 2. Só que aqui, ó, você pode mudar aqui, vai até o avançado 2. Aí você vai e escolhe o nível conforme você for passando. Tem muita gente que não conseguiu ficar fluente ainda, mas só que já se encontra nesse intermediário 1. Ela precisa se encontrar e ver em que nível que ela tá. Então ela chegando aqui, ela vai pegar o iniciante 1, ela vai passando pelas aulas, ela vai passar em um mês ela já vai se descobrir, já vai descobrir que nível que ela tá, apenas iniciando nesse site aqui. Ela pode começar do iniciante 1. Eu não aconselho pessoas que acham que estão em determinado nível e já começam escolhendo materiais daquele nível. O importante é você começar no iniciante 1 e vai passando rapidamente pelas aulas. Se você vai entendendo 100% daquilo, você vai passando até chegar naquele nível que vai te prender, que você não vai conseguir entender 80%, 90% da aula. Que o aconselhável, quando você está pegando essas aulinhas aqui, é você entender no mínimo 80%. Se você não entender 80%, você vai fazer aquele processo de estudo, ficar naquela aula até você entender 80%. Mais na frente, deixa eu ver se eu tenho que falar agora. Vou voltar no site para explicar para vocês, porque primeiro tem que ser esclarecido algumas coisas aqui. Ó, usando esse site, você deve iniciar no nível mais fácil, o Beginner 1, que é aquele nível bem iniciante, com textos e áudios de no máximo 2 minutos ou menos. Isso aqui é para aquelas pessoas que não sabem ainda o nível que ela está. Então, pessoas que já entendem um pouquinho, já estudaram o idioma que elas estão querendo aprender, né? Mas só que tem uma maneira prática de você aprender com mais eficácia. Tem gente que entra lá no site, pega o áudio, escuta o áudio, até faz o download do áudio, coloca no MP3, no celular, escuta, só que ela não faz o básico, que é o mais importante, que é escrever os textos no caderno. A gente tem que escrever mesmo os textos no caderno, literalmente escrever. Não adianta a gente fazer um download lá da página e imprimir em PDF e para poder ler. A gente tem que escrever, usar mesmo o punho, escrever de punho. Que isso, fazendo esse processo, a gente vai estar usando uma parte do cérebro diferente daquela parte que a gente está ouvindo. Então a gente vai estar unindo duas partes do cérebro e criando conexões. Nossos neurônios vão estar criando conexões e fortalecendo mesmo aquele aprendizado. Então a gente vai escrever os textos no caderno, vai fazer o download do áudio para o MP3 Play ou para o smartphone. Temos que nos atentar à sequência que deve ser seguida. A gente tem que descartar nesse primeiro momento palavras desnecessárias que aparecerem. Como assim descartar? A gente vai precisar aprender no mínimo 80% do que está sendo passado naquele texto, né? Claro, o texto vai ter o áudio, você vai pegar, vamos voltar lá de novo. Aqui, ó, vamos escolher um texto aqui. Tem que abrir aqui, ó. É muito dinâmico aqui essas aulas, esse site. O nome dessa aula aqui é Greetings and Goodbyes. Estou pegando em inglês aqui, gente, para ser mais dinâmico, mais didático, né? De uma maneira didática, porque o inglês é a língua mais procurada. As pessoas procuram mais o inglês para aprender. Depois que elas sabem o inglês como a segunda língua, que elas vão atrás de uma terceira língua. Não dizendo que não existem pessoas que preferem outras línguas primeiro. É claro que existem, mas aqui para ser uma maneira mais didática. Aí aqui tem o texto, ó. Vocês estão vendo aí, meeting people. Quando você encontra a pessoa, vai good morning, good evening, good night. Aqui a gente faz o download do áudio, entendeu? Vou colocar aqui. A gente coloca lá, vamos colocar na área de trabalho. A gente faz o download. Assim que a gente abre aqui, já para a gente nomeia ali, que a gente vai criar playlists, coisa desse tipo, para a gente colocar no celular, no MP3 Player, para a gente ouvir depois. A gente vai ouvir não só uma vez,
A não ser que a gente já tenha aquele conhecimento legal daquilo, mas mesmo assim é bom ouvir para poder fixar a pronúncia perfeita na nossa mente. A gente não precisa tentar falar agora. Muitas pessoas falam, não, começa a treinar a pronúncia desde o primeiro dia. Isso é um atraso muito grande. Você vai aprender a falar errado. Enquanto você não tiver fixado aquelas palavras na sua mente, você não vai ter a capacidade de falar aquelas palavras. Aí vem aquele negócio de aula de pronúncia. Você não vai precisar dessas aulas de pronúncia agora. Você vai precisar lá mais na frente, quando você já tiver essas palavras na sua mente. Você não vai conseguir falar, mas você já vai entender. E vai vir aquela vontade de falar. Vai chegar um momento que você vai falar sem nunca ter treinado a palavra, porque você sabe a articulação certinha daquela palavra, o som, como ele surge, como ele desaparece. Você vai ter tudo isso na sua memória. Então, ó, a gente faz o download, a gente pega o nosso caderno, vamos literalmente escrever mesmo tudo. Escreve o título, nomeia, coloca a data do dia que você começou ali, que você está pegando aquele texto, você coloca a data, aí você vai escrever o texto, aí você vai passando pelo texto. Esse site aqui, ele tem um app também disponível para celular, que ele é bem prático também. Eu acho até mais prático do que aqui o site. Mas o site é bom para você escrever mesmo. Você vai estar sentado na mesa, na frente do computador. Você vai escrever. Você vai copiar isso aqui e colocar lá no Google Translate. Aqui, ó. Na época que eu comecei, a gente podia copiar diretamente aqui e colar no Google Translate. Só que eles mudaram aqui a dinâmica aqui o modo de usar aqui e não tem como mais a gente fazer isso, só que tem como a gente dar uma driblada aqui. A gente só precisa vir aqui nesses pontinhos, a gente coloca para imprimir no caso, vai abrir a janela de impressão, a gente coloca para salvar como PDF aqui, né, para não ficar imprimindo o papel. Aqui vai aparecer o texto inteiro. Não, não vai aparecer inteiro. A gente vai ter que copiar daqui mesmo, ó. A gente copia aqui. A gente vem no Google Translate e cola. Vai aparecer todinho aqui, ó. A gente vai ver a tradução. Aqui é um texto simples, tem coisa bem. É claro que vai ter. Não sai perfeito aqui, a gente só precisa vir aqui, dar uma corrigida. Apareceu aqui tudo. A gente pode redividir aqui da maneira que estava. Perfeito. A gente copia no nosso caderno, vê a tradução certinho e segue para frente, vai seguindo em frente. No caso, aqui está só a primeira parte. Aí a gente segue em frente aqui. Gente, quando a gente não sabe a palavra, aqui vai aparecer de azul, né? Depois que a gente passa o texto para frente, vai sumindo aqui o azul. Deixa eu ver o que mais tenho para falar aqui. Aqui vai mensurando a quantidade de palavras pelas quais você vai passando, né? Aqui o site, quando você muda de um texto para outro, o site entende que você aprendeu as palavras e vai mensurando. Quando você tiver com uma quantidade legal de palavras aqui, é porque você já está, seu nível de entendimento já está muito bom. Aqui também você pode pegar o texto completo, também não dá opção de copiar e colar, mas aqui, daquela maneira que eu passei aqui, fica bem legal. Aí vai passando de aula para aula, você vai batendo suas metas, você continua para a próxima aula. Aí você pode voltar na biblioteca de lições e escolher o que é interessante para você. Aqui tem uma infinidade de assuntos, desde de esportes, como aventuras, viagens. É impossível você não encontrar alguma coisa aqui que não esteja relacionado com os seus hobbies, com coisa que você gosta de fazer. E o interessante e o importante também é você procurar coisa que te interessa, que tem
os temas, né? Podcast, notícias, negócio, entretenimento, esportes, tecnologia, pronúncia, até aula de gramática você vai ter aqui de maneira bem didática e bem simples. Essas aulas de gramática, a gente pode pegar elas também, que a gente também vai enriquecer nosso vocabulário. Nesse primeiro momento, a ideia é pegar vocabulário, é a gente saber mais palavras, a gente vai ouvir como são pronunciadas, a gente vai aprender muita coisa nesse primeiro momento. E esse site aqui você vai utilizar até o final do seu aprendizado, que não tem fim, né? Você vai ficar usando isso aqui até o nível avançado 2. Porque aqui tem livros, você vai ler livros aqui, livros inteiros, livros de 1000 páginas, vai ter todo disponível aqui. Você vai aprender, vai atingir a sua fluência e não vai chegar à metade do material que tem aqui. Claro que não são, tem algumas línguas que tem pouco material, mas o pessoal, eles não param de adicionar novos materiais. Esse site vai só crescendo. Sem contar que tem o app também, que a gente pode usar quando não estiver em casa. Se você tem um tempo na rua e você tem umas aulas pendentes aqui, você vai usar o app e também vai ser bem legal. Aí vamos ver aqui a prática, né, do esquema mais detalhado sobre essa aula aqui, sobre como usar aquele site ali. Bem, primeiro você vai pegar, né, aqueles textos ali, eles contêm áudio, a não ser que você também tem também a possibilidade de importar também. Você pode pegar, no caso, se você está vendo um site de notícias, aí você quer entender aquilo ali, você pode pegar, copiar e colar aqui, ó, e importar para cá. Não vai ter aquele áudio, mas vai ter o texto ali dessa maneira didática aqui, com aquelas palavrinhas que você não sabe em azul. O texto automaticamente, o site vai identificar as palavras que você já passou por elas, daquelas palavras que você ainda não passou. E depois que você aprender aquelas palavras, elas vão entrar aqui nesse ranking de palavras aqui. Tudo bem? Então, vamos na primeira semana, você vai pegar textos pequenininhos, de 30 segundos a 1 minuto. Existem no link, naquele site, nesse site no caso, existem até textos menores, com áudios menores de até 15 segundos. Tem línguas muito mais complexas que para a gente aprender, a gente precisa pegar pedaços mesmo, bem curtos mesmo, dos áudios, para a gente fixando aos poucos. E desse pouquinho em pouquinho vai virar uma quantidade legal, até a gente formar ali um áudio de 5 minutos. Igual aqui, a gente vai pegar, começa pegando de 30 segundos a 1 minuto. Na primeira semana, a gente só precisa fazer esse aqui por uma semana. Claro, vai ter. Ninguém é igual a todo mundo. Algumas pessoas vão ter mais um pouco de dificuldade. Então, isso pode ser estendido até por um mês. Esse primeiro aqui, até aquele processo de neuroplasticidade do nosso cérebro começar a ser desenvolvido. Aí a gente pode levar um tempo, mas depois que a gente pega o jeito, esse negócio fica muito rápido. Vai ter dia de você pegar um áudio de 5 minutos e você, dentro de meia hora aqui, você detonar ele todinho em palavras, em sentidos, você vai copiar ele no caderno de uma maneira muito mais rápida, porque você vai começar a escrever todos os seus textos agora, daqui para frente. Você vai aprender a escrever bem mais rápido, muitas vezes você vai escrever do mesmo jeito que você escreve na língua portuguesa. Tem gente que tem dificuldade de escrever até mesmo na língua portuguesa. Tem muito tempo que não trabalha escrevendo. Então, essas pessoas ela vai ter que recuperar esse hábito de escrever, que ela vai ter que escrever nesse idioma estrangeiro que ela estiver estudando. É, A partir da segunda semana, caso essa pessoa tenha aquela habilidade de desenvolver tudo aquilo numa semana, essa pessoa já pode pegar textos de 1 minuto a 3 minutos. Isso também pode ser estendido por até um mês. Por que eu falo um mês? Porque um mês é a quantidade de tempo necessário que você, de materiais e de quantidade de palavras que você pode chegar a passar do nível iniciante 1 para o nível iniciante 2. Exatamente. Você, quando tiver uma quantidade de 1.000 palavras, de 1.000 a 2.000 palavras, você já está saindo desse nível iniciante 1 para o iniciante 2. E a gente consegue pegar isso dentro de um mês, seguindo esse método, dependendo da quantidade de horas que a gente vai ter disponibilizadas, né, por dia. Se for naquele esquema de 4 horas por dia, dentro de um mês você já pegou mais de 1.000 palavras.
Então você já vai passar aqui, já está passando para o nível iniciante 2. No nível iniciante 2 já tem uns textos mais complexos, mas não tão complexos, mas mais difíceis de serem compreendidos, bem como o tamanho dos textos e dos áudios também, né? Então você vai pegar de 1 minuto a 3 minutos, que pode ser estendido também por até um mês. Claro, quando eu falo pode ser estendido, eu tô levando em consideração a pessoa que está começando sem saber de nada, a pessoa que tem só aquele estudo mesmo da escola, do tempo da escola. Essa pessoa ela sabe alguma coisa, só que ela vai ter uma dificuldade de compreensão, uma dificuldade para escrever, então vai levar um pouco mais de tempo. Já aquela pessoa que já tem um nível desconhecido, que ela não sabe, mas ela já sabe alguma coisa, então ela vai pegar isso aqui 1 semana, 2 semanas, vai ficar passando de um para o outro. Vai ter aqueles prodígios também que, mesmo sem saber de nada, eles vão conseguir em 1 semana também desvendar muita coisa e vai passando desse nível, de nível após nível, muito rapidamente. A partir da terceira semana, você vai pegar de 3 a 5 minutos, os textos, né, com áudio de 3 a 5 minutos. Pode ser estendido por até um mês também. Mas, é claro, quando eu falo pode ser estendido até um mês, isso pode também passar de um mês. A pessoa, ela tem que se descobrir. A gente vai, a gente está aprendendo aqui nesse pequeno curso como se descobrir. A pessoa vai aprender a aprender. Tem muita gente que não sabe como ela mesma aprende as coisas. Essa pessoa, ela vai ter que descobrir isso. Esse é um processo de descobertas. As suas habilidades, a pessoa vai descobrir em que habilidade ela se destaca mais. Será que eu aprendo mais ouvindo? Será que eu aprendo mais escrevendo? Será que eu aprendo mais juntando duas habilidades? A pessoa vai se descobrir. E quando ela se descobrir, ela vai trabalhar um pouco mais naquilo que ela não sabe, enquanto ela vai fazer bem melhor aquilo que ela já faz com maestria, né? Aquele aprendizado que ela faz de uma maneira bem mais rápida, ela vai aprender mais rápido aquilo e vai explorar um pouquinho mais as outras habilidades. A gente vai passar por tudo isso aqui. É, os textos, né? O importante é a gente saber que os textos tem que ter áudio, né? Os vídeos com legenda e as músicas com lyrics, né? Com a letra. E a gente vai também pegar muito ali as mini stories. As mini stories é uma maneira legal da gente aprender, porque a gente fica curioso sobre aquela história e a curiosidade desperta aquela vontade de seguir em frente. Existem também lá no link uns seriados. São episódios, no caso. Você começa com um episódio, começa com história, e essa história, sempre que ela acaba, ela deixa uma dúvida sobre o que vem no episódio seguinte, e a gente vai seguindo esse lance de episódios. É claro, a gente vai estar em outro idioma, mas a gente vai estar escrevendo, a gente vai estar traduzindo daquela maneira lá no Google Translate, copia e cola no Google Translate para a gente ficar sabendo da história. O importante também é a gente decorar aquela história na nossa cabeça no português. A gente vai estar sabendo, né, o que está passando naquela história. Não necessariamente você vai ficar pensando ali que está aprendendo em português, mas você vai saber o contexto em português e como aquilo está sendo utilizado, né, na língua estrangeira que você está estudando. Também é importante a gente saber uma sequência de como passar para um texto para o outro. Para passar de um texto ou de uma sequência de texto para outra, eu falo sequência de texto justamente por causa desses episódios, dessa sequência, né, de textos que são divididos em episódios. Você vai passar de um para outro, né? Você precisa saber no mínimo 80% desses textos, tanto no seu entendimento, você vai entender o que eles estão falando. É claro, você não vai entender 100%, porque no início a gente fica com um pensamento muito vago, mas as palavras você vai saber, você vai fechar os olhos, vai ouvir o áudio e você vai imaginar aquelas palavras passando pelos seus olhos aqui. Se você conseguir fazer isso em 80%, com 80% do texto, você já pode passar para o próximo. Tá vendo? Você vai ter que ouvir e entender. Os outros 20% você não vai se preocupar. Eu perdi muito tempo quando eu comecei, que eu queria passar de um texto para o outro entendendo 100%.
E esses 20% que a gente não consegue entender, é claro que não funciona de uma pessoa igual para todo mundo, vai funcionar diferentemente de uma pessoa para outra. Os meus 20% pode não ser 20% de outra pessoa. A outra pessoa vai ter dificuldade em outros 20%, outro em outros 20%. Por quê que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente não está pronto, nosso cérebro não está pronto para entender aquelas palavras naquele momento. Eu uso um vocabulário diferente, outra pessoa usa um outro vocabulário diferente. Digamos que eu gosto de esporte, aquela outra pessoa gosta de ciência. Então, o vocabulário que eu tiver dificuldade vai ser diferente do vocabulário que outra pessoa vai ter dificuldades. Então, por isso, a gente não está pronto ainda para esse 20% que a gente não consegue entender. Mas só que a gente vai aprender automaticamente futuramente. Quando pensar que não, você vai voltar naquele áudio que você ouviu, que você não entendia 100%, você sem ter estudado aqueles 20%, de uma certa maneira, quando chegar lá, você vai entender. E você vai ficar surpreso, porque você não chegou a entender aquilo naquela época, mas agora você voltou lá e entendeu. Caso você ainda não tenha entendido, você vai fazer o processo de memorização ali, você vai pegar aquela palavra, você vai ver e vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque o seu cérebro, devido às diversas aulas que você pegou, os textos que você pegou depois desse, ele vai ter já feito aquele processo de preparação. Aí você vai estar pronto para entender esses outros 20%. Em alguns textos você já conseguirá entender os 100%. É claro, fazendo o processo de ouvir o áudio, escrever no caderno, fazer o download, colocar para você ouvir no dia seguinte. Você vai reler aquele texto que está no seu caderno, você vai pegar a tradução, você vai escrever acima da frase que você quer traduzir, ou da palavra, no caso, se for no caso uma única palavra que estiver no texto todo ali que você não consiga traduzir inteiro, você vai escrever, depois você vai estudar, vai fazer a revisão no tempo certo, de maneira correta, que a gente vai passar aqui o esquema de revisão do tempo certo de maneira correta também. Depois dessas revisões, você vai conseguir entender 100%. Você já vai passar para outro texto bem mais rápido, porque você já vai ter entendido 100%. Mas mesmo assim, depois que você passar desse texto para outros, você vai sentir aquela necessidade de voltar, porque você vai ter achado legal, ter entendido aquilo. Nosso cérebro tem essa sede de voltar, só para provar para nós mesmos que a gente conseguiu entender. Então, mesmo assim, você vai voltar nesses textos. É, alguns áudios, né, você vai entender 100% e outros não. Esses áudios que você não consegue entender no início, você entenderá mais adiante, como eu tinha falado já, né? Falo isso para você não perder tempo tentando entender algo que seria impossível do seu cérebro decifrar nesse momento. Então, esses 20% que a gente não consegue entender, seria impossível de entender. Então a gente tem que ter essa paciência de deixar alguma coisa para trás, mesmo que depois a gente volte para poder revisar. E aí sim a gente vai ver que a gente vai conseguir entender legal. Todos esses áudios deverão ser escutados incansavelmente. Como eu tinha falado, mesmo a gente entendendo os 100%, é bom a gente voltar nesses áudios, ainda mais porque a gente mesmo vai sentir a necessidade de voltar, a gente vai dar um certo medo da gente esquecer. Nossa, eu não ouvi aquilo lá hoje. Amanhã, quando eu for ouvir, talvez eu esqueci alguma coisa. A gente vai ficar fazendo essas revisões constantemente. Bem, em seu caderno, escreva todos os textos que você estudar no link, naquele site que eu tinha mostrado. No site você terá a opção de imprimir, mas eu aconselho não imprimir, porque assim você estará treinando sua habilidade de escrita. Então você vai escrever, você não vai imprimir. É claro que você pode imprimir, caso você queira, mas fique sabendo que você está deixando de aprender uma habilidade básica, que é a escrita. Isso vai demorar vai demorar um pouquinho mais ao alcance do seu objetivo, né? Você vai aprender. Tem muitas pessoas que preferem fazer download, isso. A meta dessa pessoa é só ouvir bem, entender bem, ela não pensa em escrever, ela não pensa em falar, ela pensa mais em ouvir as músicas que ela gosta, assistir um filme sem legenda, conversar mesmo. Então, se essa pessoa não quer desenvolver a habilidade de escrita, né, coisa que eu não recomendo, essa pessoa pode
escrever lá, fazer o download lá do PDF, mas só que perde um pouco a graça do aprendizado. Fica muito mais rápido o seu aprendizado se você escrever, que no momento que você está escrevendo, você está avisando para o seu cérebro que aquilo é importante, que aquilo precisa ser escrito ali, da mesma maneira que precisa ser escrito no seu cérebro. É a mesma coisa que você está escrevendo no seu cérebro. Se você não escreve, vai demorar um pouco mais para você aprender. E eu não aconselho você ficar sem escrever. Escreva tudo, todos os textos. Eu mesmo já passei por isso. Quando eu estava estudando, aprendendo francês, eu pensei nesse atalho, um atalho bem rápido, né? O francês é uma língua mais difícil do que inglês para ser aprendido, né? Devido à gramática, que é muito complexa. Tem muitos pronomes, tem muita coisa sem sentido ali no meio. Confesso para vocês que até hoje eu tenho problemas ainda de entender o francês rápido ainda. Eu consigo ler o francês, consigo entender quem fala pausadamente, mas aquele negócio bem rapidão ali ainda me embanando um pouco. Ainda tem uns problemas ainda. Mas por que eu tenho esses problemas? Porque eu fiz isso. Quando eu estava aprendendo, eu imprimia a página e depois escrevia traduções em cima da minha impressão, aquilo que eu não tinha a prática, que eu não tinha, que eu não conseguia entender rapidamente, que eu tinha dificuldade, eu escrevia a tradução ali em cima, ali, ó, ia lendo aquele negócio imprimido. É claro, foi muito rápido. Dentro de 4 meses eu já estava sabendo 7.000 palavras ali. Sabendo não, tinha passado pelo link aqui no ranking aqui já tinha 7.000 palavras em, acho que em 6 meses, já tinha uns 7.000 palavras aqui. Eu já entendia muito bem aqueles áudios bem compassados, só que aqueles áudios mais rápidos, eu ainda tenho dificuldades até hoje. Não consigo escrever bem, consigo ler, mas não consigo escrever bem porque tem muitos acentos, tem letras mudas, tem letras que nem. Que tem algumas situações, tem 3 letras e você não pronuncia nenhuma. Então, até mesmo os próprios franceses, eles têm aqueles ditados na escola, os meninos treinam ditado, porque como a língua tem muita letra muda na língua, os próprios franceses também têm muita dificuldade de escrever o francês. Então, existem línguas e línguas. Bem como o inglês pode ser mais fácil de escrever, o francês pode ser uma língua bem difícil de escrever, mesmo usando um alfabeto conhecido, que é o mesmo usado no nosso português. Voltando aqui. É, Inscreva-se no canal do YouTube Easy Language. Isso aqui é um dos primeiros canais que a gente tem que nós temos que nos inscrever. Por quê? Esse canal, ele tem uma variedade muito grande também de idiomas e tem uma sequência também que a gente pode seguir, que começa com aquele nível bem básico na rua, fazendo aquelas perguntas bem simples para as pessoas. E é uma maneira de a gente ouvir como as pessoas conversam nas ruas. A gente sair desses textos básicos, desenvolvidos somente para quem está bem no início mesmo. A gente vai pegar textos do início, mas falado por pessoas no meio da rua. É... E tá, pessoal. Site Easy Language, né? Aqui tem diversos idiomas. Que vamos pegar um aqui, que no caso, vamos ver o esquema certinho que a gente pode, como a gente pode usar, né? Esse idioma, essa ferramenta, né? Esse site no nosso aprendizado. Aqui, ó, como vocês podem ver, aparece aqui a legenda, né? Tá, no caso, essa é uma aula em francês. Aqui tem a legenda. Aqui aparece em inglês, infelizmente não temos, né? Em português. Mas a gente pode fazer aquele esquema. A gente vem nesses 3 pontinhos aqui, a gente aperta, pode abrir a transcrição. Essa transcrição tá na língua que a gente está aprendendo. A gente copia aqui, cola lá no Google Translate e a gente vai ver a tradução. Então a gente vai fazer aquele mesmo esquema. A gente vai copiar tudo no nosso caderno, escrever a tradução acima aqui da frase ou da palavra que a gente tem alguma dificuldade. E depois a gente vem aqui, a gente copia a URL aqui
temos que copiar aqui, ó, copiar o URL do vídeo no momento atual. A gente copia e a gente precisa usar esse programinha aqui, ó, a TubeCatcher. Mais abaixo ele vai estar ali, o nome dele certinho para vocês pegarem e fazerem o download. O download é bem simples, né? É gratuito também esse programa. A gente só precisa colar aqui essa URL e a gente faz o download. A gente escolhe aqui, no caso, a gente pode escolher, né? Escolhe MP3 aqui de boa qualidade, faz o download e ele vai aparecer numa pastinha. A gente depois só precisa ir lá na pasta que ele caiu lá no nosso computador e passar para o nosso celular ou para o nosso MP3 player, para a gente passar no outro dia ouvindo. E assim a gente vai aprendendo, né, com listening, as expressões, tudo que foi falado no vídeo. E vai ter o texto também escrito no nosso caderno para a gente acompanhar, a gente ler, fazer tudo que for necessário. Aqui eu vou sair aqui, porque não é necessário a gente fazer isso agora. Aí, vamos voltando aqui, pessoal. E vamos fazer aquele mesmo esquema, né? A gente vai ler os áudios, ler os textos ouvindo os áudios, né? Até entender pelo menos 80% do texto, com a tradução lá no Google Translate. E vai seguindo em frente. Aqui tem um texto, né, que eu peguei lá do link, só para servir como um exemplo, né? Escrevi aqui a caneta e depois eu fiz a tradução aqui a lápis. Aqui para vocês verem, no comecinho vai ser assim, a gente vai escrever as frases inteiras, mas depois não vai ser necessário, que a gente vai estar sabendo as outras palavras, a gente só vai precisar escrever aqui algumas palavras aqui que por acaso a gente tem alguma dificuldade. Aqui foi só um exemplo. Aí, depois a gente vai apagando aqui essas palavras, essa tradução que a gente fez a lápis, até ficar o texto lisinho. Uma da importância da gente escrever no papel branco, né? Como eu tinha falado, que eu prefiro o papel branco, é porque a gente tem liberdade de deixar o espaço maior aqui entre as palavras. A gente pode, no caso, se tivesse as linhas aqui, ia dificultar esse processo aqui de traduzir e escrever a tradução acima. Tudo bem? E também aqui a gente apaga também, passa borracha, apaga, não fica tantas marcas igual ficaria numa página de caderno convencional. Pois é, pessoal, a gente já fez o vídeo lá explicando como é que baixa o vídeo lá do YouTube e transforma em MP3 usando esse programa aqui, a TubeCat. É um programa gratuito, fácil de encontrar, é só digitar esse nomezinho aqui no Google que vai aparecer lá disponível para download. E é isso aí. Chegamos até o final, né, dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima.